Senhor presidente, eu tá aqui. Boa noite, senhoras, senhores vereadores, boa noite, população de Niterói que nos assiste da TV Câmara, aqui nas nossas galerias, boa noite às funcionárias, aos funcionários da Câmara Municipal. Cumprimento a todas e todos. Em primeiro lugar, uma vez que foi saudado por vários parlamentares em falas sucessivas, deixar aqui também o registro, como presidente da Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico da Casa, em cumprimento ao desempenho das escolas de samba de Niterói, do carnaval de rua, os blocos, o carnaval como um todo da cidade de Niterói. Expresso aqui no nosso elogio a Viradouro e Cubango pelos resultados alcançados no carnaval desse ano. Então fica aqui também o nosso cumprimento, embora eu vou ser um pouco mais econômico nesse tema. Eu acho que é muito importante valorizar a atuação dos carnavalescos, das comunidades envolvidas especialmente, e trazer essa tradição do samba que é democrática e que é a cara do nosso povo. Então que Niterói se fortaleça a cada ano e que ela siga apoiando o carnaval. Fica aqui o nosso elogio à Prefeitura Municipal por ter cumprido o seu papel, por ter desempenhado as suas atribuições com competência e correção. Senhor presidente, em segundo lugar, dar uma informação rápida. Esse carnaval, na verdade, na quinta-feira depois do carnaval, depois da quarta-feira de cinzas, eu fui procurado, a gente tinha marcado com companheiros do SECOB, do Conselho Comunitário da Orla da Bahia, está até aqui presente, cumprimento o companheiro Azevedo, e tive também visitando lá com o companheiro Carlão, do SECOB. A gente fez uma visita lá em Maricá, na aldeia a aldeia indígena que estava no início em Cambuinhas e que atualmente localiza-se em Maricá, de acordo com um combinado entre Prefeitura, FUNAI e os indígenas estão alojados, instalados em Maricá. Vou fazer um comentário breve. Essa questão para nós sempre é muito cara, mesmo que seja fora da cidade de Niterói, que é a nossa competência principal, como vereadores, na verdade é a nossa competência formal, a cidade de Niterói. Ainda assim, a gente procura ajudar sempre que pode, inclusive de forma extensiva a outras localidades. E lá foi relatado um problema que eles estavam há um ano sem acesso aos serviços essenciais. O que são os serviços essenciais? Ter direito à luz elétrica, ter direito à instalação de telefone, ter direito à coleta de lixo, ter direito a transporte público. São serviços essenciais que aquela comunidade não estava podendo ter, em especial os serviços das concessionárias, porque como é uma área ambiental, ela tem regras específicas e houve uma certa dificuldade, morosidade para que pudesse haver o licenciamento, para que eles tivessem acesso aos serviços essenciais. A primeira coisa que eu quero dizer é que tem um preconceito comum que eu quero aqui já, logo no início, atacar, com a ideia de que os índios não podem ter acesso à eletricidade, à internet. Já pensou, um índio com acesso à internet vai deixar de ser índio. Um índio com acesso à luz elétrica vai deixar de ser índio. E que é um raciocínio muito cruel, que é como se só as populações brancas tivessem acesso ao passar do tempo, Então a gente não anda mais de caravela, embora às vezes a Barca SA pareça até uma caravela de tão ruim que é o serviço. Mas a gente não usa mais a tecnologia dos portugueses que invadiram o Brasil na descoberta do Brasil, mas exige que os índios não tenham acesso a nada que altere o tempo. E isso é um raciocínio absolutamente equivocado, que não dialoga com a própria cultura e o bem-estar desses povos. Então era uma reivindicação deles mesmos conseguirem a instalação de serviços essenciais. Há mais de um ano estavam sem. Então a gente, junto com o SECOB, teve visitando, em primeiro lugar, a ideia que se fizesse isso pelo INEA, mas a gente encontrou uma solução prática, concreta,
mais fácil, porque ali é um impacto local, e nós acessamos a Prefeitura de Maricá, que dispensou, dada a especificidade da questão, e como não afeta, não tem nenhum problema ambiental de fato, nós dispensamos a fase burocrática e fomos diretamente conversar com o secretário para obter a licença. E houve essa escuta, houve essa solução. Então a gente conseguiu, são 65 pessoas, estão instaladas em Maricá, mas através da atuação vigorosa do Secob, conseguimos, lá em reunião com o secretário de Meio Ambiente de Maricá, um licenciamento local que dá a eles o direito pleno para todos os serviços essenciais. E inclusive organiza a comunidade para que ela possa reivindicar que esses serviços agora cheguem na porta dela. Porque não é só instalar a luz elétrica e, como eles estão fazendo lá, escavar o poço e ter eletricidade para poder não tirar a água do poço com a manivela, e as soluções que vão ter que ser dadas lá tecnicamente, mas é mais que isso. Agora eles podem, por exemplo, exigir que haja, por exemplo, o transporte na porta, podem exigir uma série de questões, porque a licença ambiental diz que a plena oferta de serviços essenciais como um todo não tem impacto ambiental local que seja significativo. Isso faz diferença na vida daquelas pessoas e faz diferença no reforço da causa indígena. Então fiquei muito feliz e orgulhoso de ter essa oportunidade, esse privilégio de ter sido chamado pelo Secob para estar indo até eles lá. E a gente conseguiu na quinta-feira mesmo a solução em mãos, eles estão com a licença em mãos e agora vai começar a instalação do serviço. Achei isso importante relatar aqui na Câmara, é uma coisa ainda tem a ver com o Niterói duplamente, porque estavam instalados anteriormente esses índios em Cambuinhas, Niterói, e agora estão em Maricá na solução que se equacionou através do combinado com eles mesmos. Segundo assunto, senhor presidente, que eu quero tratar é aqui divulgar as atividades que na minha avaliação estão indo muito bem, da Comissão Municipal da Verdade. Nós instalamos com o voto consensual dessa casa, em texto consensual, a Comissão Municipal da Verdade de Niterói, presidida, inclusive estava em visita aqui à Câmara, eu e Bruno Lessa estávamos aqui gentilmente recebendo, o ex-presidente da OAB do nosso município, Fernando Dias, que é o presidente da Comissão Municipal da Verdade. Fernando Dias, que foi uma das vítimas, o presidente, além de ser da sociedade civil, é uma das vítimas do regime militar que torturou, assassinou, oprimiu e perseguiu as liberdades aqui no Brasil. É desnecessário reiterar o nosso repúdio em relação ao governo militar e ter aqui sempre afirmada a fala de combater e de revelar essa memória, né? Então a Comissão Municipal da Verdade, ela foi aprovada por nós, sancionada em seguida pelo prefeito municipal, e ela depois disso passou algum tempo para poder se estruturar. Hoje ela conta com 2 sedes administrativas, conta com pesquisadores, conta com estagiários e ela tem dado resultados concretos já. Exemplos de depoimentos, um dos objetivos da Comissão da Verdade, né? O vereador Renatinho, eu aqui pela casa fazemos parte, mas é uma comissão ampliada. O objetivo dela é ter, por exemplo, a escuta dos depoimentos que não foram registrados, porque, lógico, naquela época o regime opressor evitava qualquer registro de sua própria truculência. O ponto máximo dessa truculência em Niterói pode simbolicamente ser apontado como a prisão de mais de 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas, no Caio Martins, em Niterói. A primeira vez, inclusive, em que um estádio esportivo foi utilizado para fazer confinamento e prisão das pessoas. E a Comissão da Verdade, ela é muito importante porque ela reposiciona, recoloca os fatos históricos em seus devidos lugares, além de ser também um espaço para a gente debater e pressionar contra a errada decisão brasileira lá atrás de fazer uma anistia ampla, geral e irrestrita, que não levou em conta a criminalização, a prisão
a punição dos crimes contra a humanidade, dos torturadores e de toda essa gente que estava até daquele ponto de vista, até do ponto de vista do governo militar instalado, fazendo coisas que o governo não reconhecia, mas é responsável, sabia e legitimava, tomava as decisões do governo militar. Mas até mesmo na época em que se fazia isso, se fazia como se fosse um crime dentro da ditadura. E esse é o argumento que até hoje atrasados setores da hierarquia militar sustentam, de que, na verdade, as torturas aconteceram por conta das pessoas isoladamente. Embora esse fosse o disfarce, a gente sabe que era o objetivo central do governo militar a perseguição de qualquer ideia que confrontasse aquela lógica subserviente aos interesses americanos. Inclusive, uma ditadura nacional hipócrita que bradava a bandeira nacional enquanto vendia o nosso país absurdamente ao interesse estrangeiro. Então, a Comissão Municipal da Verdade já pegou diversos depoimentos de 5 operários navais, depoimentos abertos, depoimento do Manuel Martins, Ana Maria Brandão, o próprio Fernando Dias, Jordan Amora, que representa a imprensa na comissão, Jacintinha, entre outros depoimentos. Ela tem tido esses depoimentos divulgados, né, até pelos jornais. Ela tem uma proposta interessante que o parlamento vai se debruçar, que é uma proposta que está sendo gestada da troca de nomes de rua, que não é possível trabalhar com uma ideia de que a gente vai homenagear figuras tirânicas, figuras que a gente, na verdade, tem que repudiar e esquecer em nome de rua. Então é proposta da Comissão Municipal da Verdade colocar o dedo nessa ferida sim, falar da troca de nomes de ruas em Niterói. Necessário dizer que nunca foi objetivo e não é objetivo da Comissão da Verdade, nem poderia ser, só alguma interpretação maledicente poderia dizer que as pessoas da Comissão da Verdade recebem alguma coisa para fazer o trabalho delas. Elas trabalham em sistema de comissão gratuitamente, empoderados por decisão desse parlamento. Que fique claro também que esse é um trabalho que se faz de forma adicional às vidas e profissões de todos os membros da própria e referida comissão. Além disso, a gente tinha uma dificuldade antes, até para ter um memorial no Caio Martins. Era uma das maiores reivindicações dos ex-presos políticos de Niterói, e tem muita gente de Niterói que sofreu na mão da ditadura, que houvesse sequer um marco histórico no Caio Martins daquilo que aconteceu com eles, o que era negado, o que não aconteceu por décadas, e que agora a gente tem a possibilidade, a sede da própria Comissão da Verdade já é no Caio Martins. Isso é uma vitória muito importante, porque a gente está reocupando o Caio Martins e fazendo coisas concretas, além de dar um passo simbólico importante, que é reposicionar historicamente aquele espaço, o Caio Martins, com a sua verdadeira memória histórica. Ali aconteceu isso. Não dá para apagar da história, não dá para colocar embaixo do tapete. Então a Comissão da Verdade tem conseguido, por exemplo, esse tipo de compromisso. O memorial que vai ser inaugurado na cidade de Niterói, que fala dos presos políticos. E é muito importante que a Comissão da Verdade esteja atuando nessa fase, porque a Comissão da Verdade em Niterói vai estar celebrando o momento de resistência contra o golpe militar que faz 50 anos. 50 anos de golpe são 50 anos de resistência contra o golpe militar que oprimiu o país. Então, aqui nós já fizemos, por exemplo, a visita do filho do ex-presidente João Goulart, teve na nossa Câmara Municipal, visitou a nossa Câmara Municipal a representação da Comissão Nacional da Verdade, o presidente estadual da Comissão da Verdade, Vadir Damus, foi feito na UF, organizado na UF, todo o processo de reivindicação para que houvesse a demanda para a gente poder fazer um projeto de lei da Comissão da Verdade que data de 2011, a primeira vez em que a gente protocola um projeto de lei. Nós reapresentamos no início da nova legislatura, porque não foi possível votar antes, e dessa vez foi possível votar, aprovar, e nós vamos
marchar e fazer acontecer as coisas da Comissão da Verdade em Niterói. Esse é um tema polêmico e muitas vezes que a gente fala disso, as pessoas fazem reclamações ou criticam, dizem que não devia ter reposicionamento histórico, que a Comissão da Verdade é uma bobagem, né? E às vezes a gente tem ataques infelizes até de pessoas que às vezes são favoráveis, têm boa intenção, mas que acabam jogando na contramão do verdadeiro processo político, que é a gente desmascarar os crimes do lado de lá, os crimes da ditadura militar, ao invés da gente ficar passando a mão na cabeça e dizendo que esqueceu da própria história. Depois as pessoas dizem que a solução no Brasil é a educação, mas eu não vejo como um país sem memória e que não trata da sua cultura, que não passa limpo a sua própria história, dizer que vai solucionar nada através da educação, porque não sabe nem quem é. Então é muito importante sim fazer esse marco histórico contra a ditadura militar e trabalhar nessa direção. Segue sendo, presidente, uma Comissão da Verdade muito ativa. Só um minutinho que eu vou terminar agora. Vou conceder em breve, vereador. Só para dizer a Vossa Excelência, vereador presidente, que a Comissão da Verdade de Niterói, ela foi a primeira do Brasil a ser instalada, ela foi pioneira. E ela é uma das comissões mais atuantes. Você vê, por exemplo, só na Semana da Memória, Verdade e Justiça, que é para repudiar os 50 anos do golpe militar, eu vou ler sutilmente a programação, só para as pessoas terem uma ideia de como está tendo trabalho concreto e como a gente tem muito orgulho da nossa comissão e como a gente tem certeza que a nossa comissão está fazendo um papel importante em resgatar e defender a memória histórica dos presos políticos contra a ditadura. No dia 24, segunda-feira, tem a abertura oficial com presença do pessoal do Instituto João Goulart, com a presença do próprio filho do ex-presidente João Goulart. Às 12 horas na Fundação Niemeyer vai ter debate. 16 horas, apresentação de filme na Câmara Municipal de Niterói, ou seja, as atividades são itinerantes, elas andam por toda Niterói. No dia 31, às 10 da manhã, memória de Aloysio Palhano no Colégio Salesiano Santa Rosa. Às 19 horas, golpe na educação, balanço crítico dos 50 anos na Unipli. No dia 25, terça-feira, que aqui eu acabei pulando, dia 25, terça-feira, 10 horas, tem aula inaugural no Museu do Ingá. 18 horas tem sessão solene em homenagem a Afonso Celso aqui na Câmara de Niterói. No dia 26, às 10 da manhã, tem as lutas das mulheres na resistência à ditadura no Uni La Salle. Às 18 horas, tem 40 anos sem Fernando de Santa Cruz. Hoje nós colocamos aqui a proposta de uma medalha para homenagear Fernando de Santa Cruz, estudante que foi barbaramente assassinado pela ditadura militar. No dia 27, arte urbana e a resistência, a discussão entre arte urbana, as pichações que se faziam, as palavras de ordem e a resistência à ditadura militar. Às 18 horas, filme Advogados contra a Ditadura, que vai ressaltar o papel da OAB, também vai ser na Faculdade de Direito da UF. No Liceu Nilo Peçanha, já no dia 28, memória de André Grabois, no Liceu Nilo Peçanha. No dia 28 também, 19 horas, inauguração de uma exposição, Tropicália e a Ditadura Militar, já é outro olhar, Teatro Popular. Dia 29, sábado, 10 da manhã, visita com ex-presos políticos e familiares à Fortaleza de Santa Cruz, que também foi palco repressivo na nossa cidade. No dia 30, domingo, 10 horas, Caminhada da Liberdade, ato público no Campo de São Bento para repudiar a memória da ditadura. Às 17 horas, show político-cultural na Praia de Caraí com Ivan Lins e Tom Zé. A gente vai conseguir fazer isso pelo trabalho apoiado da Comissão da Verdade. Aí, como eu tinha dito, dia 31, 10 horas, memória de Aloysio Palhano no Salesiano. 19 horas, golpe na educação, balanço crítico na Unipli. Dia 1º, continua tendo programação, 10 horas, mudança de nome, que a gente vai defender o protocolo de intenções da mudança dos nomes de rua. Moreira César, por exemplo, a proposta da Comissão da Verdade é que passe a se chamar Vinícius de Moraes. E que a gente possa fazer um mapeamento das ruas em Niterói que homenageiam assassinos e ditadores da ditadura ou não. E que a gente possa, sim, mudar. É desconfortável, pessoal? Eu vou enfrentar polêmica nisso. É desconfortável o pessoal trocar o endereço?
é desconfortável. Mas mais desconfortável ainda é a gente morar em nome de rua, de gente que faz vergonha se seu filho pegar no livro para ver quem é que foi. A gente morar em nome de rua de assassino, de estuprador, de Moreira César, que era conhecido como gravatinha porque degolava as pessoas. Então tem que enfrentar essa polêmica, tem que ir para dentro. E tem que afirmar as posições de esquerda e as consensualidades da gente diante de um golpe militar que teria perseguido todos nós que somos democratas caso ele fosse reeditado. Então fica aqui o nosso elogio à Comissão Municipal da Verdade ao seu trabalho, que pode ser aferido, mensurado. Hoje estava aqui o nosso presidente da comissão, Fernando Dias, nosso amigo querido também. Eu fiz essa fala para defender e ressaltar o valor da Comissão da Verdade contra quaisquer críticas à direita, que nós repudiamos veementemente, e à esquerda, que eu tenho certeza que não existem, porque o texto aqui, por nós todos, foi votado em consenso entre as partes, com alterações. Todo mundo que tinha problema com o texto, inclusive, pôde fazer sugestões. Nós chegamos a um texto médio, a um consenso, e todos os parlamentares de todos os partidos votaram a favor, corretamente, repudiando a ditadura militar. Concedo a parte ao vereador Bruno Lessa e encerro em seguida. Agradeço, Vossa Excelência. É um breve à parte. Somente dentro do belo discurso de Vossa Excelência, fazer um registro, que é sobre a figura ímpar do presidente da Comissão da Verdade, o doutor Fernando Dias, militante, advogado conhecido na cidade, hoje secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Niterói. E eu não poderia deixar de fazer esse registro, porque o Fernando é uma figura conhecida de todos os niteroenses, um democrata, alguém que lutou e que sofreu na pele os males da ditadura militar, e acho que não haveria nome melhor para presidir essa comissão do que o Fernando, e queria externar a minha admiração à pessoa do doutor Fernando Dias, que é uma figura que tem, dentro dessa casa mesmo, relação com quase todos os vereadores, independente de partido político. Paulo está me dizendo que foi coordenador de campanha dele, quando você foi candidato a prefeito, Paulo? Em 96. E é uma figura que tem, coincidentemente conversávamos, eu e o Fernando, Vossa Excelência chegou agora no início da sessão. Eu não podia deixar de registrar a figura excepcional que é o doutor Fernando Dias, grande advogado, militante e figura simpática a todos nós, com certeza, na presidência dessa comissão. Era esse o registro que eu gostaria de fazer, vereador Leonardo. Bem bacana. Só um breve à parte. Por favor.